da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Quando eu cheguei aqui, me trouxeram uma palavra. Eu quero ser dócil a ela e começo justamente com esta palavra. Oséias, capítulo 6. O livro do profeta Oséias, capítulo 6. É depois de Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e depois de Daniel, Oséias. Na Bíblia da Ave Maria, 1216. 1216. 1216. Oséias 6. E Oséias é justamente aquele profeta que vai buscar o povo para regressar para o Senhor. É impressionante o que Deus fez com Oséias. Deus conduziu Oséias para desposar uma mulher prostituta. Deus colocou amor no coração de Oséias. Ele amou profundamente aquela mulher que era prostituta. Não com amor sensual, não. Mas com amor de misericórdia e com amor de homem que quer assumi-la, que quer retirá-la da sua situação, que quer arrancá-la daquela prostituição e fazê-la digna, e fazê-la gente, e fazê-la mulher, e fazê-la sua esposa. Foi esse o amor que Deus colocou no coração de Oséias, um amor admirável, que Oséias por si só nunca conseguiria ter. E Oséias ama esta mulher e desposa esta mulher. E ela começa a ser transformada, e é transformada, graças a Deus. E Deus diz a ele: é assim que eu amo esse meu povo. É desse jeito que eu amo esse meu povo. Esse povo é assim, prostituído, longe de mim, afastado, e por isso está na miséria, e por isso está abatido. Mas eu amo esse povo, e quero que você, como meu enviado, meu instrumento, ame este povo assim, e fale a este povo assim, e retome esse povo assim, e traga de volta para mim esse povo deste jeito. E não olhe para a situação dele, não. Até mesmo, olhe para a situação dele, mas não pare nisso. O que eu quero é readquirir esse povo para mim e restaurá-lo. Fazer dele o meu povo. Só que acontece que aquela mulher, amada por Oséias, restaurada pelo amor de Oséias, passado um tempo, ela se faz infiel de novo e engana Oséias. E vive enganando Oséias. E volta para uma vida devassa. E volta à prostituição. E quando Oséias percebe, o coração dele fica totalmente ferido. E ferido porque ele amou com amor heróico aquela mulher. Ele fez, digamos humanamente, o impossível por ela. E ela se torna infiel. Ela o engana. Ela vive uma vida de mentira com ele. E vai se rebaixando de novo e volta à prostituição. O coração de Oséias fica despedaçado. Quando Oséias está nesse estado, Deus se apresenta a ele e diz: é isso, Oséias, experimentou? Experimentou na sua carne, experimentou no seu coração? O que é isso? É isto que esse meu povo faz comigo. É isso que esse meu povo faz comigo. Eu fiz com esse povo o que eu fiz com a sua mulher, de primeira vez. O que esse povo faz comigo foi o que a sua mulher fez com você, Oséias.
trazida de volta, restaurada, me engana, foge de mim, vive uma vida de mentira, se prostitui e cai de novo na vida. Só que eu amo esse povo, Oséias, e não consigo deixar de amar este povo. Eu quero voltar a esse povo, eu quero tomar de novo esse povo, eu quero perdoar esse povo, eu quero resgatar esse povo, eu quero trazer de volta para mim este povo. É por isso que eu ponho de novo em você amor por essa mulher que te enganou, que se prostituiu na sua cara. Eu ponho de novo amor em você, para você ir de novo amar esta mulher, reconquistá-la e trazê-la de volta para mim, porque é assim que eu estou tratando e eu preciso tratar este meu povo, e é assim que eu quero que você trate este povo. Você entendeu? Gente, o que está acontecendo conosco na igreja hoje é isto. E veja bem, nós não somos a mulher virgem, a esposa perfeita, fiel, não. Nós somos aquela esposa prostituta, somos homens e mulheres que nos prostituímos ao pecado, que nos prostituímos ao mundo. E por que prostituímos? Porque somos de Deus. Claro que somos de Deus, amados de Deus, queridos de Deus, batizados, cristãos. Mas infelizmente nos prostituímos neste mundo, nos prostituímos no pecado, nos prostituímos com o inimigo de Deus, o demônio, nos prostituímos. Vivemos para ele e não para Deus. Vivemos para o mundo e não para o Senhor. Mas o Senhor nos amou. E como Oséias, neste amor ele foi nos buscar. E digo mais, o que está acontecendo na igreja hoje, esse derramamento do Espírito Santo, não é outra coisa do que o próprio amor de Jesus, esse amor esponsal de Jesus, que ama a sua esposa, que ama essa igreja, que ama nós. Não é uma igreja aérea, não, gente, não é uma igreja hierarquia, não, é uma igreja gente, é uma igreja nós, que o Senhor vai, nos ama, veja, estou frisando isso, nos ama com o amor do esposo, nos reconquista e nos traz para si. Nós vivemos esta realidade. Se nós formos olhar as nossas histórias, a história de amor que foi a nossa salvação, nós vamos perceber justamente isso. Eu tenho a certeza, o testemunho de cada um de nós é muito lindo. O seu testemunho, é certo, é muito lindo. Eu tenho contado várias vezes. Tive um encontro pessoal com Jesus, graças a Deus. Tive um momento chave em que o Senhor me impulsionou. Mas a grande graça que aconteceu comigo, que foi o derramamento do Espírito Santo, que foi o batismo no Espírito Santo, que aconteceu no dia 2 de novembro de 1971, ele aconteceu no momento mais difícil da minha vida. Quando justamente por eu ter adoecido por causa do trabalho apostólico, eu trabalhava com encontros de jovens, acabei ficando tuberculoso. Depois eu sarei, graças a Deus, e bem rapidamente, mas os meus superiores acabaram me tirando daquele trabalho no qual eu estava totalmente envolvido. Eu tinha me entregado totalmente ao trabalho com os jovens. Já era todo um trabalho organizado de encontros de jovens, e eu fui retirado. Quanto mais eu ia melhorando de saúde, mais eu via que não tinha mais esperança. Eu tinha sido arrancado daquilo. Eu fiquei profundamente ressentido, magoado, revoltado com os meus superiores, com os meus colegas, revoltado com tudo. E você sabe, na hora que a pessoa fica revoltada, ela é revoltada mesmo, e ela fica azeda. Gente, eu voltei, eu regredi não sei quanto, ou nem sei se eu regredi,
ou se naquela hora todo o meu homem velho veio à tona e se manifestou naquilo que ele já era. Só sei que eu fui ao fundo do poço. Hoje, graças a Deus, todos esses anos passados, eu reconheço que eu estava em risco até de perder o meu sacerdócio, na revolta, no ressentimento, na mágoa. E foi nessa hora justamente que, como Oséias, Deus me amou profundamente e veio em meu auxílio. Na hora que eu estava lá, no fundo do poço, Ele me amou e me resgatou. E para me resgatar, e veja bem, para me resgatar não foi um prêmio depois do meu resgate, não. Para me resgatar, Ele derramou sobre mim o seu Espírito Santo. Foi preciso um derramamento do Espírito Santo, uma graça especial para me arrancar lá do fundo, me levantar, acabar com aquele ressentimento de dentro de mim, aquela mágoa, aquela revolta de dentro de mim e me recolocar no lugar. Porque a primeira coisa que eu senti depois da imposição das mãos, foi uma coisa muito rápida, foi um dia só. Era o dia 2 de novembro, dia de finados. O Padre Haroldo passou fazendo um dia de retiro para os nossos seminaristas. E pela primeira vez nós estávamos ouvindo alguma coisa referente à renovação carismática. Veja, isso lá em 1971, era o comecinho da renovação e comecinho da renovação aqui no Brasil. Todo mundo ficava de olhos arregalados diante daquilo. Mas interessante, eu ouvi tudo aquilo e senti, era aquilo que eu precisava. A minha vida precisava daquilo, precisava daquela graça. Eu não estava entendendo o que era aquilo. Verdade, eu não consegui entender naquele dia o que era batismo no Espírito. Não consegui entender, a minha cabeça não entendeu. Eu não consegui entender como era esse negócio dos carismas que eu conhecia na Bíblia, que conhecia pela teologia, estarem voltando, estarem sendo usados na igreja. Eu não entendi. Mas no final do dia, quando na sacristia, já depois da missa, o Padre Haroldo se prestou a rezar por nós padres que havíamos concelebrado com ele. Ele passou sobre cada um fazendo uma breve oração, mas pedindo aquela graça do derramamento do Espírito Santo. Eu não sei o que aconteceu com os meus colegas, mas o que aconteceu comigo eu sei. Graças a Deus, a graça extraordinária do batismo no Espírito, do derramamento do Espírito, aconteceu na minha vida. Gente, me virou no avesso. Me tirou lá onde eu estava e mudou. Aquela noite, eu fiquei nos pátios do colégio, era um dia feriado, rezando como nunca tinha rezado na minha vida. Ainda não era oração em línguas, eu nem conhecia. Foi bem depois que eu fui conhecer tudo isso. Mas a primeira consequência eu senti era a oração, porque o meu interior estava aberto, Deus havia me inundado, havia me conquistado. Hoje eu entendo, o amor de Deus havia me acumulado, como o amor de Oséias foi pegar aquela mulher e trazê-la de volta. Deus estava me pegando, eu já era padre. Posso dizer, eu estava sendo um padre prostituído, não que eu cometesse prostituição, mas eu era do Senhor. Mas eu estava longe, afastado, ressentido, magoado, revoltado. E o Senhor foi lá me pegar. Não, você é meu, eu te amo. Mesmo que você esteja revoltado comigo nessa revolta contra os seus superiores, contra os encontros de jovens, contra os outros, essa revolta tola, sem sentido, no fundo você está revoltado comigo, mas não faz mal. Você está revoltado, mas eu não estou revoltado com você. Eu te amo. Eu te quero de volta. E graças a Deus, Ele me pegou de volta. E a primeira consequência que eu senti no dia seguinte era essa: onde é que estava aquela revolta toda? Onde é que estava aquele ressentimento? E ninguém me falou de ressentimento, de mágoa, de revolta, nem eu pensei naquilo. Porque quando a gente está nessa situação, a gente nem se apercebe que está. Só depois que percebe. A primeira coisa que foi embora foi aquilo.
E daí as outras consequências, o gosto pela oração, o gosto pela palavra, a minha pregação mudou, a minha celebração de Eucaristia mudou, até o meu arrependimento dos meus pecados mudou, graças a Deus. Tudo foi mudando, e foi somente 2 meses depois que eu fui participar de uma experiência inteira de oração, e foi lá que eu fui começar a entender o que era batismo no Espírito Santo, o que eram os dons em funcionamento, lá que eu fui começar a compreender. Mas graças a Deus eu já tinha visto tudo isso acontecendo na minha vida. Gente, Deus me amou e me resgatou. Eu contei da minha parte porque às vezes vocês me vendo, acham, não, o padre foi sempre perfeitinho, tal e bonitinho. Não, graças a Deus, eu sou da mesma laia que vocês. Graças a Deus. E o Senhor foi me pegar, como Oséias foi, por impulso de Deus, amar e pegar aquela mulher prostituta. Deus foi me pegar. Contei o meu testemunho porque daí você percebe, nós somos desses. Você se lembra bem daquela parábola de Jesus, que houve os primeiros convidados para a ceia, para o banquete, para a festa nupcial do filho do rei. Só que os primeiros convidados não vieram, cada um deu uma desculpa e não veio. O que é que o Senhor fez? Mandou que fossem às ruas, às encruzilhadas, às estradas, e pegassem os coxos, os mancos, os cegos, os maltrapilhos, os sujos da rua. E até diz o Evangelho que os impelisse a entrar, Foi o que aconteceu. Gente, o batismo no Espírito Santo, graças a Deus, é uma coisa assim tão extraordinária, eu diria tão violenta, que pega a gente no tapa e nos empurra para dentro. Entra, meu filho, entra. Eu não te quero nessa situação, não te quero nas encruzilhadas da vida, não te quero maltrapilho caído à margem da vida, não. Entra, meu filho. Aquele tapão na gente, quando você viu, já está dentro, já. Graças a Deus. Estou na minha casa, estou no meu lugar. Nós somos desses. Bem-vindo à sua casa. Bem-vindo à sua família. Se nós passarmos uma radiografia em nós mesmos, se fizermos um videotape interno de nós, nós vamos ver que todos nós somos farinha do mesmo saco, graças a Deus. Éramos aquela esposa prostituída que o Senhor amou e foi buscar. E justamente Jesus resolveu ter uma ação especial, uma ação extraordinária, que é o batismo no Espírito, que é o derramamento do Espírito para nos pegar. E tenha certeza, se não fosse esta ação extraordinária do Senhor, talvez nós não tivéssemos sido pegos. Estávamos tão mal, numa doença tão ruim, numa doença tão incurável, que se não fosse essa ação extraordinária de Deus, talvez nós não fôssemos pegos. Puxa, a gente foi retomado por uma ação extraordinária de Deus. Primeiro, que amor de Deus. E segundo, como a gente estava ruim, hein? Até o Dunga e eu conhecemos uma senhora que estava com câncer, que pegou o corpo inteiro. Pegou todos os órgãos. E os médicos já tinham dito ao marido dela, contaram por ela assim por alto, ela sabia que estava com câncer generalizado, só que fica nesse generalizado. Mas para o marido os médicos mostraram inclusive os resultados, chapas e endoscopia, uma porção de coisas que eles fizeram. E como é que chama esse computadorizado? Radiografia, não é radiografia? Isso, computadorizado e tal, e que mostrava justamente que o câncer havia tomado praticamente todos os órgãos, fígado, estômago, baço, etc. Já tinha ramificações no pulmão. Aquela senhora estava assim, amarela, coitada, aquela cor mesmo de canceroso, magra, perdeu todos os cabelos com a quimioterapia, porque enquanto o câncer não tinha tomado tudo, foi tomando quimioterapia aqui, quimioterapia lá, então perdeu todos os cabelos, vamos dizer, estava no fim
do poço, do fundo do poço, no fim das forças. Quando, graças a Deus, oramos por ela, oramos com ela, e Deus deu uma graça extraordinária, um derramamento extraordinário para ela. Gente, cada cura é um carisma. Se Deus quiser, vamos falar sobre isso. Cada cura que acontece é um carisma, é uma ação extraordinária de Deus, usando alguém, usando pessoas que oram, usando aquela oração como canal. Assim como esses fios estão aqui, se você andar por aqui, você vai ver fio até não querer mais, por todos os cantos, se são necessários, são necessários. Esse meu microfone aqui não tem fio, mas só que tem outro negócio que a gente não vê, né? Pelo ar, por uma frequência modulada, ele está ligado lá à mesa, e está vendo aquelas anteninhas lá? Se não tem aquelas anteninhas lá, o bendito meu microfone não funciona, precisa da tal anteninha. A anteninha lá está de antena ligada comigo aqui. Da mesma forma como é preciso que haja um canal, uma sintonia, Deus escolhe a gente para fazer a ligação, para ser canal, para fazer a sintonia, para que a graça extraordinária dele venha. E o Senhor deu a essa senhora. Quantos anos são? São 2 anos? Já são 2 anos, gente, ele está completamente curada, sadia, vem com frequência aos nossos encontros. E o mais bonito, né, que hoje a gente tem liberdade, né? Eu passo a mão nos cabelos dela, porque eu tive parte naquilo, né? Digo, mas que cabelos bonitos, não são esses aqui não, né? Que cabelos bonitos que você tem. Até ela depois me contou que ela não tinha cabelo crespo, encacheado, o cabelo dela era cabelo comum, liso e tal. Gente, Deus devolveu toda uma cabeleira para ela, e bonita, cacheada. Ela dizia, as pessoas pensam que eu fiz permanente, que eu fiz algum trabalho. Eu disse, não é. E eu brinco com ela, a segunda edição é muito melhor, né? Os cabelos que Deus te deu, segunda vez, são muito mais lindos, e são mesmo. Foi uma ação extraordinária de Deus, o que Deus fez fisicamente com aquela mulher, fez também espiritualmente. Gente, é o que Deus fez espiritualmente e psicologicamente em cada um de nós. A graça do batismo no Espírito Santo é uma graça tão extraordinária como aquela que caiu sobre aquela mulher com câncer generalizado que tinha tomado todos os órgãos mais vitais dela, e de repente tudo muda e nos torna sadios e nos dá até uma cabeleira nova. Foi isso que o Senhor fez por nós. Graças a Deus você é farinha deste saco. Louvado seja Deus. Nós não calculamos a graça que seja o batismo no Espírito Santo. Nós não calculamos. É uma coisa tão extraordinária, que não entrei no trecho aí. Fica esperando, viu? Fica esperando. Já eu entro no trecho. Que o Dom Evangelista Martins Terra, que até o final do ano passado era bispo auxiliar no Recife, Dom João Evangelista Martins Terra, e agora é bispo auxiliar em Brasília. Ele é um grande teólogo no Brasil, e um grande exegeta, isto é, desses estudiosos da Bíblia que conhecem profundamente a Bíblia. E graças a Deus, ele estudou a renovação carismática, estudou teoricamente como teólogo, estudou na prática como pastor, como bispo. Ele fez questão de ir lá onde o povo estava. E hoje ele está escrevendo sobre a renovação. Um livrinho dele, digo livrinho porque é pequenininho assim, se chama Os Carismas em São Paulo. Os Carismas em São Paulo. Claro, é um livro teológico. Para nós padres é fantástico. É uma linguagem teológica, e teológica mesmo, é uma linguagem teológica de Dom Terra. Acho que todos os nossos padres conhecem quem é Dom Terra, os livros dele. Até muito interessante, as edições Loyola fizeram uma coisa assim. Olha, o livro de Dom Terra, que é livro mesmo, né, vai até aqui. Deixa eu abrir aqui a página. Até nesse ponto aqui assim. Até aqui é livro. O restante do livro, que é quase metade do livro,
são as obras que ele editou. Livros que ele editou, artigos, participação em enciclopédias, em bíblias e tudo mais. Parece que a edição Loyola fez questão de mostrar, olha, este homem que escreve isso aqui tem este peso daqui. Veja a obra dele, veja a obra teológica, a obra exegética dele, para você perceber a autoridade que ele tem para falar o que está aqui. Gente, é uma grande bênção. Eu até quero dizer, não é assim um livro simplesinho, como os nossos livros de renovação, né? É um livro já teológico, claro, também não é complicado, mas é um livro teológico, a linguagem aqui, ela é teológica. Acho que você vai entender, mas estou lhe explicando que é uma linguagem teológica. E para nós padres é fantástico, neste livro, ele diz justamente isso, que a própria renovação carismática, infelizmente, minimiza a graça do batismo no Espírito Santo. Ele diz que o batismo no Espírito Santo tem um fundamento bíblico em todo o Novo Testamento e tem um fundamento teológico, tem. Só que ele diz também, olha, infelizmente, é preferível usar uma outra palavra, derramamento do Espírito, efusão do Espírito Santo, porque o nosso povo, coitadinho, está muito a pé, e o nosso povo acaba pensando que se trata de um outro batismo, e disse não só o povo, a própria renovação carismática caiu numa cilada e acha que o batismo no Espírito Santo, diz ele, é uma consequência do sacramento do batismo. Até ele explica, vocês da renovação dizem que a pessoa recebeu o batismo, e recebendo o batismo recebeu o Espírito Santo, e que chega um momento da vida em que aquela graça do batismo é reavivada, a pessoa toma consciência da presença do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo em si, e isso é o batismo no Espírito. Só que eles dizem, olha, vocês infelizmente, na renovação, acabaram minimizando a graça do batismo no Espírito Santo. É isto, mas não é só isso não, isso é muito pequenininho, não é simplesmente o Espírito Santo que você recebeu no batismo e que agora é reavivado em você. Não é só isso. É claro, no batismo nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo que recebemos no batismo está em forma permanente em nós. Mas o que ele explica é o seguinte, e os padres vão me entender bem. O batismo no Espírito Santo não está na ordem dos sacramentos, não está na dimensão dos sacramentos, mas está na dimensão da graça. Então ele explica, o batismo no Espírito Santo é uma graça extraordinária. Assim como existe garoa, e a garoa é boa. E esta é a maneira comum do Espírito Santo agir. Ele continuamente está agindo como uma garoa que está fecundando a terra, fecundando a igreja, fecundando os corações. Assim como existe chuva, existem momentos especiais de derramamento. E até a palavra derramamento é uma palavra muito boa, semelhante ao que é uma tromba d'água, não com os estragos que uma tromba d'água faz, mas você imagina um derramamento de água assim, numa terra muito seca, para inundar, para vir água em abundância, para transformar, para mudar tudo. E explica a ele, o batismo no Espírito é isto, e é por isso que se chama batismo, porque é um derramamento do Espírito Santo, que vem sobre a pessoa e que a transforma. Ela tem uma graça especial de transformar, de virar no avesso. E ele explica como aconteceu com Saulo. Saulo, que era perseguidor dos cristãos, vem Ananias mandado pelo Senhor. Quando Saulo se encontra com Jesus no caminho de Damasco, Jesus não lhe diz nada, só diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. E quando Saulo pergunta, que devo fazer, Senhor? Que queres que eu faça? Jesus diz, vai e entra na cidade, lá te vai ser dito. Não diz mais nada, Jesus não faz nada com ele. Veja bem, Jesus não faz nada com ele. Mas Jesus vai se manifestar a Ananias, um homem simples. Veja, nós estamos um pouco depois de Pentecostes. Lá em Damasco, havia uma comunidade nova, muito nova, que não era mais antiga do que de Pentecostes até ali, era pertíssimo.
e vai pegar um homem recém-convertido, recém-batizado no Espírito Santo, e manda que ele vá até Saulo, onde ele está, impõe as mãos para que recobre a vista, porque ele acabou ficando cego quando se encontrou com aquele clarão no meio do caminho, e seja cheio do Espírito Santo. Ananias leva o maior susto, até diz para o Senhor: mas o Senhor não sabe que ele é o perseguidor? Jesus: não, vá, porque ele é um instrumento escolhido para mim, que vai levar a minha palavra às nações, aos reis, a uma multidão, e vai sofrer muito por mim. Então vai e faz isso. E Ananias vai. Quando Ananias chega, se explica e impõe as mãos sobre Saulo. Gente, as duas coisas acontecem. Primeiro, ele fica curado, o carisma da cura acontece com ele, e o mais importante, ele fica cheio do Espírito Santo, e tão cheio do Espírito Santo que revira aquele homem no avesso. A revirada que Deus fez em Saulo, vamos dizer na linguagem popular, não foi mole. Que revirada, meu Deus do céu. Explica Dom Terra: a graça do batismo no Espírito Santo é essa. É a graça de revirar as pessoas como revirou Saulo, de fazer de perseguidores, fazer propagadores, pregadores, entusiasmados. Tanto assim que ali já em Damasco, Saulo vai de sinagoga em sinagoga, provando para os seus irmãos judeus que Jesus era o Cristo, e eles ficam admirados. Mas ele veio aqui para pegar os cristãos e levá-los presos. E essa notícia que nós recebemos lá dos chefes da nossa nação, ele chega agora aqui, vem afrontar a gente e dizer que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, mas ainda que Jesus é o Filho de Deus. Tanto assim que querem acabar com Saulo. Saulo é obrigado a fugir, ajudado pelos irmãos, porque os próprios judeus querem acabar com ele. Tal foi a reviravolta que aconteceu com ele. A graça do batismo no Espírito Santo é esta, para revirar-nos no avesso. Explica ele também, você conhece muito bem a passagem de Atos capítulo 10, onde Pedro vai à casa de Cornélio. Cornélio, que era um centurião romano, pagão, portanto. E quando ele chega lá, não é apenas Cornélio, é Cornélio e sua família, os seus escravos, os seus soldados, sala cheia, casa cheia. E Pedro faz o que ele pode fazer, começa a lhes falar de Jesus, lhes prega a respeito de Jesus, embora sabendo que está pregando a pagãos. Como é que Pedro ia começar? Bom, começou falando de Jesus. E como é que Pedro ia mudar o coração daqueles homens que eram pagãos, não sabiam nada? Nada. Como é que ele ia atingi-los? Realmente Pedro estava impotente diante daquela situação. Mas ele mesmo narra, enquanto ele ainda estava falando, de repente o Espírito Santo cai sobre eles, e a expressão é essa: cai sobre eles, é derramado sobre eles. E derramado numa, vamos chamar assim, uma violência tão grande, que quando Pedro vê, aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles soldados estão orando em línguas, estão profetizando, e Pedro fica atrapalhado. O que eu faço agora? São pagãos que receberam o derramamento do Espírito Santo como nós, lá em Pentecostes. Pedro ficou desarmado, ele não tinha mais teologia para reger aquela situação, para administrar aquela situação. Eles receberam, nem foram batizados, nem nada, nem foram instruídos. Eu estou começando a falar, estou falando ainda, e já estão cheios do Espírito Santo, e a prova está aí, que eles estão orando em línguas, como nós começamos a orar em línguas, lá em Pentecostes, e temos orado. Estão profetizando como nós começamos a profetizar, e temos profetizado, e até consultos que foram com ele, como nós fazemos numa equipe, né? O que vão fazer? E o que vai... Qual é o próximo passo? E todo mundo chega ao acordo. Não tem como receber o batismo no Espírito como nós, só podemos batizar esse pessoal. E foi o que Pedro fez. Está logo na frente no capítulo 11, quando Pedro volta para a comunidade já está preparada, porque já tinha sabido que Pedro tinha ido à casa de Cornélio,
e tinha falado aos pagãos, e tinha batizado pagãos. Mas que desequilíbrio de Pedro, que extravagância de Pedro, que abuso, meu Deus do céu. Onde é que Pedro está com a cabeça? Que abuso! E quando chega, a comunidade está toda ali, e já marcam logo reunião, porque é preciso conversar. Aquilo não pode ficar. Está no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, veja lá. E quando eles chegam, todos já de pedra na mão, para pedir satisfação para Pedro, como é que você foi cometer esse abuso, ó Pedro? Pedro, com toda a candura, conta para eles o que tinha acontecido. Realmente, eu nem queria ir na casa de Cornélio. Deus me convenceu com aquela visão, quando ele fez descer do céu aquele lençol cheio de animais quadrúpedes e tal, que nós não comemos como judeus, e que Deus disse 3 vezes para mim: Pedro, mata e come. E nas 3 vezes eu disse ao Senhor: não, Senhor, eu nunca comi e nunca vou comer. Só que logo em seguida chegaram aqueles homens me chamando para a casa de Cornélio, e dizendo que Cornélio tinha tido uma visão também, e mandou me chamar. Eu não ousei desobedecer a Deus e fui. E conta para eles, quando cheguei lá, não era só Cornélio, era sua família, eram seus soldados, eram seus escravos, eram todos pagãos. O que eu ia fazer? Falei a respeito de Jesus, das coisas que nós falamos a eles. E explica Pedro, eu ainda falava quando de repente caiu sobre eles o Espírito Santo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a orar em línguas, e começaram a profetizar. E diz Pedro, eu me lembrei da promessa de Jesus, que falava daquilo que João Batista já dizia. João batiza, eu batizo em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, e que Jesus nos recordou, e Jesus nos disse, vós sereis batizados no Espírito Santo. Eu me lembrei disso, estava vendo que a graça que nós recebemos, os pagãos estavam recebendo também, e quem era eu para dizer outra coisa diante de Deus? E eu tinha diante de mim a evidência de que eles oravam em línguas, profetizavam, os sinais estavam ali, estavam batizados no Espírito Santo como nós em Pentecostes. E disse, o que eu podia fazer, irmãos? Consultei os que estavam comigo e demos a eles a graça do batismo. Quando Pedro conta tudo, todos se aliviam e diz, graças a Deus, louvado seja Deus. Deus está derramando o seu Espírito também sobre os pagãos. Explica o Dom Terra, a graça do batismo no Espírito Santo é uma graça tão extraordinária, a ponto de pegar pagãos, como Cornélio e sua família, seus soldados e tal, e revirá-los no avesso, e num momento só, fazê-los todos cheios do Espírito Santo, a ponto de precisarem depois ser batizados, porque não tinham sido batizados ainda. Até explicar ele, portanto, a graça do batismo no Espírito Santo está ligada à riqueza da graça, está na teologia da graça e não na teologia dos sacramentos. Então ele diz para a renovação, olha a renovação, por favor, não minimizem a graça do batismo no Espírito Santo, não. Ela não é simplesmente um reavivar do batismo, não é só não. Pelo contrário, quando Deus quiser, Ele dá essa graça. E diz ele, nós estamos vendo o que está acontecendo na renovação. Quantas e quantas pessoas têm sido tomadas por Deus, retiradas da sua vida antiga, e têm sido verdadeiramente renovados, e fazem uma opção fundamental por Deus, pela igreja, movidos pelo Espírito Santo. E diz ele, esta é uma graça extraordinária, esta é a graça que Deus está dando à sua igreja hoje. E diz ele, nós não podemos desprezar essa graça e nem diminuí-la. Então explica a ele, é isso que Deus está querendo fazer para toda a igreja. O derramamento do Espírito Santo hoje é para a igreja. E nós dizemos, só que igualzinho naquela parábola que Jesus contou do banquete, Deus foi pegar os piorzinhos, né, que somos nós. O pessoal das ruas, das sarjetas, das encruzilhadas, os maltrapilhos, os coxos, os cegos, os leprosos. E graças a Deus estamos nós aqui agora na sala do banquete.
Somente que, gente, depois de receber tanta graça, como a esposa de Oséias, eu e você não podemos agora ficar enganando o Senhor, vivendo uma vida dupla, vivendo uma vida um pouco para o Senhor e o resto para o mundo, uma vida um pouco para Deus e o resto para o pecado. Não podemos ter uma vida dupla, não podemos ter uma vida de pecado, não podemos ter uma vida de infidelidade, não podemos voltar a nos prostituir, não podemos. Como a esposa de Oséias não podia. Mas se infelizmente isso aconteceu com você, se isso acontece, infelizmente, tem acontecido na sua comunidade, no seu grupo, mais uma vez o amor de Deus está sendo extraordinário por nós. E o mesmo Deus que recolocou amor em Oséias para amar a mulher agora, segunda vez prostituta, agora infiel, enganando o marido. Primeiro, Deus vem em nosso auxílio para nos reconquistar. Desculpa, se a prostituta é você, Deus está amando você. Prostituta masculino ou feminina. Deus está amando você e querendo reconquistar você. Esteja você em que grau de infidelidade for. Infidelidade a Deus, infidelidade à igreja, infidelidade ao evangelho. E seja você em que situação estiver, Deus está amando você e Deus está disposto a investir o seu espírito, a derramar o seu espírito para reconquistar você. E saiba, um retiro como esse, um encontro como esse, tem como primeira fidelidade, desculpe a expressão, pegar as prostitutas e trazê-las de volta. Pegar os infiéis e as infiéis e trazê-los de volta. E dizer, meu filho, chega de prostituição. Minha filha, chega de infidelidade. Você não pode ficar servindo a dois senhores, não pode. Eu te amei ou não te amei? Eu não te peguei canceroso, cancerosa, com câncer generalizado no corpo inteiro e não te reconstituí? O que eu fiz fisicamente, eu fiz espiritualmente para você, porque você estava neste estado. Eu lhe dei uma graça extraordinária e tive com você um amor extraordinário. Nem sei se você levou em casa o meu amor, porque eu tive um amor tão grande, tão gratuito, que eu acho que você não levou a sério o meu amor. Tanto assim que vive hoje uma vida leviana, uma vida mais ou menos, uma vida infiel, uma vida até prostituída. Estou lhe dizendo como o esposo que ama, o esposo traído, o esposo de coração partido, volta para mim, e volta com tudo para mim. Eu não posso suportar um coração dividido em você, não posso suportar uma vida dividida em você. Primeiro, porque eu te amo com amor total, e segundo, porque você precisa de mim. Você não pode viver longe de mim. Veja o que o pecado tinha feito em você e voltou a fazer em você. É como o câncer que tinha pegado todo o corpo, é igualzinho. Você quer voltar de novo à doença? Você não pode ficar no mais ou menos, você não pode ficar no meio. Porque não há coluna no meio. Ou você está comigo, você está contra mim. Porque na verdade, o que eu fiz com você e o que eu preciso fazer com você é um esponsal. Eu quero desposar você. Então no casamento não tem meias medidas. Ou você é totalmente minha esposa, ou você é infiel. Não tem por onde. Volta para mim. E volta já, volta hoje, volta nesse encontro. Não deixa para depois. Você tem a missão também de, uma vez restaurado, de uma vez recuperada por mim, e recuperar os seus irmãos, as minhas amadas que estão lá no seu grupo, na sua cidade, na sua paróquia, até dentro da sua casa, que precisam ser tomados de novo para mim. Mas só que a primeira pessoa que eu quero retomar é você. Depois eu vou te usar também
como canal meu, como instrumento meu, para pegar toda a minha esposa, que são os outros. Mas agora eu quero você de volta. Agora eu quero você de volta. Eu preciso, e você precisa vir de volta para mim. Acho que ficou claro para você que eu te peguei com um câncer generalizado no espírito todinho e te curei. Você quer voltar de novo aos enganos daquele que te fez assim? Do meu inimigo e seu inimigo que te fez assim? Você quer se ver de novo canceroso, cancerosa, no seu espírito? Você quer se ver de novo na rua, nas encruzilhadas, maltrapilho, coxo, cego, nu? Volta. Volta para mim e volta o mais depressa possível. Gente, desculpa, eu fui andando e nem peguei o trecho. Vamos pegar agora. Mas você vai perceber que esse trecho é isso. Ele diz isso justamente. Leia comigo, Oséias 6. Todos. Vinde, voltemos ao Senhor. Ele feriu-nos, Ele nos curará. Ele causou a ferida, Ele a pensará. Dar-nos-á de novo a vida em 2 dias. Ao terceiro dia levantar-nos-á e viveremos em sua presença. Apliquemo-nos a conhecer o Senhor. Sua vinda é certa como a da aurora. Ele virá a nós como a chuva da primavera que irriga a terra. Gente, vamos começar do final. A segunda parte do versículo 3. Ele virá a nós como a chuva da primavera que irriga a terra. Se você vai ver nas notas das várias Bíblias, você vê que essa é a chuva da primavera, que era um aguaceiro e que eles aguardavam, porque a região deles, a terra de Israel, era e é ainda um país muito seco. Lá é clima de deserto. Então eles precisam da chuva. A terra é boa, como as terras do nosso Nordeste, a terra é boa. Na hora que a chuva cai, tudo reverdece. Mas se não chove, o deserto continua. Então, todo judeu aspira pela chuva da primavera. Ele deseja, ele pede, ele ora a Deus para que a chuva venha. E quando a chuva vem como aguaceiro mesmo, daí tudo se muda. E aí está a palavra de Deus dizendo a nós, Ele virá a nós como a chuva da primavera que irriga a terra. E gente, e veio mesmo. A graça que nós recebemos, que é o batismo no Espírito Santo, em outras palavras, que é o derramamento do Espírito Santo, realizou isso em nós, realizou uma primavera na nossa vida, fez com que o deserto que era a nossa vida se transformasse em vergel, se transformasse em terra fértil, verde, cheia de flores e cheia de frutos. Por isso, leia comigo o versículo 3 todinho, juntos. Apliquemo-nos a conhecer o Senhor. Sua vinda é certa como a da aurora. Gente, aí está um versículo importantíssimo. Apliquemo-nos a conhecer o Senhor. Sua vinda é certa como a aurora. Mas você diz, mas isso aí é Antigo Testamento. É. Mas como é que o Antigo Testamento está falando da vinda do Senhor? Sim, você não sabe que muitos e muitos trechos do Antigo Testamento falam da vinda do Senhor? Claro que falam. Todos os profetas, além de falarem da primeira vinda de Jesus, todos os profetas falam também da segunda. Não é só Daniel, não. Jeremias também, Isaías também, Ezequiel principalmente, Daniel, claro, é o que mais fala e é o mais preciso. Também os profetas menores, e entre eles aqui Oséias, Joel também, Zacarias, Malaquias. Aliás, os profetas todos não falam apenas da primeira vinda de Jesus, falam também da sua segunda vinda. E interessante, eles não falam de fim de mundo, tanto assim que eles falam de um mundo totalmente renovado quando o Senhor vier. De
de um mundo totalmente renovado, de um povo renovado, quando o Senhor vier. Não falam de fim de mundo, de acabar tudo, de terminar tudo, não. Falam de uma época nova, de um tempo novo que se vai viver quando o Senhor vier na sua segunda vinda. E é disso que Oséias está falando. Por isso ele diz: apliquemo-nos agora, neste momento, a conhecer o Senhor. Sua vinda é certa como a da aurora. E para isso, repare que na Bíblia da Ave Maria, o versículo 15, que está logo antes do capítulo 6, então, Oséias, capítulo 5, versículo 15, está até destacado, e o título, arrependimento, está antes do versículo 15, não é verdade? Porque ele faz parte desse trecho, e não do trecho anterior. Quando dividiram o capítulo, deixaram para cima, mas na verdade os exegetas perceberam que esse último versículo está ligado ao capítulo 6. E como é que começa então? Leia comigo: regressarei à minha morada, até que se arrependam de seus pecados, e me procurem, e em sua miséria recorram a mim. Porque no capítulo 4 e no capítulo 5, Deus está falando a respeito da corrupção do seu povo, da infidelidade do seu povo, o povo judeu. E Oséias é levado a profetizar, o Senhor dizendo: eu, o Senhor, que os visitei, regressarei à minha morada, até que se arrependam de seus pecados e me procurem, e em sua miséria recorram a mim. Gente, Jesus, aqui Oséias está dizendo, é o Senhor falando. Então, na verdade, é Jesus dizendo que eu regressarei à minha morada, eu vim, mas eu regressarei à minha morada, até que se arrependam de seus pecados e me procurem, e em sua miséria recorram a mim. O que é que aconteceu? Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Tanto assim que perseguiram Jesus, tanto assim que caluniaram Jesus, prenderam Jesus, traíram Jesus, julgaram Jesus, condenaram Jesus, entregaram Jesus aos romanos, aos pagãos, para matarem Jesus, e mataram Jesus. Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Só que isso redundou na grande obediência de Jesus, no sacrifício de Jesus e na redenção deles e a redenção nossa. Só que o Senhor está dizendo: uma vez que o meu povo não me recebeu, regressarei à minha morada. E onde é a morada de Jesus? É lá, ao lado do Pai. Regressarei à minha morada. Até quando? Portanto, é por um tempo. Até que, não é isso que está na sua Bíblia? Até que se arrependam de seus pecados e me procurem, e em sua miséria recorram a mim. Você vai encontrar depois na carta aos Romanos que quando nós pagãos tivermos entrado todos, quando a graça da salvação atingir a todos os pagãos, os gentios que somos nós, então Israel se converterá em peso. Está ou não está na carta aos Romanos? Está. Carta aos Romanos, capítulo 11. Então Israel se converterá em peso. É o que está aqui. O Senhor regressou para a sua morada, até que se arrependam. E nesse tempo é o tempo nosso. O Evangelho foi espalhado a todas as nações. O Evangelho chegou a todas as gentes. Gente, o Evangelho e a salvação chegou até nós. Graças a Deus, nós que estamos vivendo agora, nesses anos 1900. Chegou até nós. E por isso nós somos um dos escolhidos, um dos eleitos do Senhor. Teremos parte com o Senhor, primeiro em céus novos e terras novas quando Ele vier, e segundo, teremos parte com o Senhor quando Ele nos levar daí definitivamente para a sua mansão. Mas antes aqui em céus novos e em terras novas, nós somos escolhidos para isso. Se Jesus já tivesse voltado, nós estaríamos fora, mas graças a Deus, Jesus retardou, e a graça chegou a nós. Nós somos a esposa também, a esposa de Jesus que Ele vai pegar na sua vinda. O esposo vindo vai pegar a sua esposa, é todo o Antigo Testamento, é todo o Apocalipse. Nós fazemos parte dessa esposa, eu e você somos a esposa de Jesus, somos. E é isso que está escrito aí.
Por isso você percebe a nossa conversão e a nossa entrega incondicional ao Senhor não pode retardar. Não pode retardar. Porque todos os sinais nos mostram que a vinda do Senhor está próxima. Esse retorno dele, como ele diz aqui, está próximo. Todos nós que fomos à missa ontem, ou que mesmo sem ter ido à missa, costumamos pegar os textos do dia e vê-lo. Você se lembra qual era o evangelho de ontem, não é verdade? Até aquele evangelho meio esquisito, né, de João capítulo 16, onde Jesus diz: ainda um pouco de tempo e já não me vereis. Depois, João 16, 16, é até fácil de guardar. João 16 e 16. Ainda um pouco de tempo e já não me vereis. E depois mais um pouco de tempo me tornareis a ver, porque vou para junto do Pai. E daí os apóstolos começam a conversar sobre isso. Mas o que é isso que ele está dizendo? Né? Um pouco de tempo e já não me vereis. Depois um pouco de tempo e voltareis a ver. O que é esse pouco de tempo? O que é ir e depois voltar? Nós não estamos entendendo nada. E realmente nós também não entendíamos esse texto. Eu me lembro que a gente, padre, quando caía no domingo esse evangelho, ele dizia: mas o que nós vamos falar sobre isso? Hoje, graças a Deus, nós entendemos. Ainda um pouco de tempo, diz ele aos apóstolos, e já não me vereis. E depois mais um pouco de tempo, e me tornareis a ver, porque vou para junto do Pai. Depois da sua ressurreição, Jesus é arrebatado e vai para junto do Pai. E Jesus chama isso agora um pouco de tempo, me tornareis a ver. Mas por que um pouco de tempo? É claro, porque está muito claro, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Nós estamos aí no final do ano 2000, estamos chegando ao ano 2000. Para Deus é como se fossem 2 dias só, como se fossem 2 dias. Gente, ele está próximo, muito próximo. É Jesus dizendo: ainda um pouco de tempo e me vereis, para os apóstolos. Depois um pouco de tempo, e esse pouco de tempo para nós é muito, né? 2000 anos, meu Deus do céu. Só que para eles são 2 dias. E me tornareis a ver, porque vou para junto do Pai. Daí, então retorna comigo lá em Oséias, que é muito importante. Por isso, Oséias 6, 1: vinde, voltemos ao Senhor. Ele feriu-nos, Ele nos curará. Ele causou a ferida, Ele a pensará. Dar-nos-á de novo a vida em 2 dias, ao terceiro dia levantar-nos-á e viveremos em sua presença. Gente, está aí. Inclusive veja aí a expressão: dar-nos-á de novo a vida em 2 dias. 2 dias para o Senhor é como 2000 anos, e 2000 anos é como 2 dias. Ao terceiro dia levantar-nos-á e viveremos em sua presença. E viveremos em sua presença porque o Senhor virá e todos os olhos o verão. Por isso, apliquemo-nos a conhecer o Senhor. Sua vinda é certa como a da aurora. Ele virá a nós como a chuva da primavera que irriga a terra. Gente, é por isso que hoje o Senhor está derramando o seu Espírito, e derramando o seu Espírito de maneira maravilhosa, extraordinária, para pegar todos os seus, você, seu marido, sua esposa, cada um dos seus filhos, seu pai, sua mãe. Ele não quer perder nenhum, cada uma das pessoas do seu grupo. Ele quer pegar todos, cada um, sem exceção. E é preciso que a esposa do Senhor esteja completa, e toda ela de volta para o Senhor, e toda ela entregue. Povo de Deus, volta para o Senhor. Esposa de Cristo, volta para o Senhor antes que seja tarde. Gente, o Senhor está nos chamando de volta agora, nos últimos momentos, nos últimos dias. Nós tivemos a graça antes, graças a Deus. Ele foi e nos pegou, como Oséias amou e retomou aquela mulher prostituta. Se for preciso, o Senhor nos pega uma segunda vez, mas é preciso que nós agora sejamos sérios, porque está no final. E quando o Senhor vier, Ele não pode encontrar você despreparado, esposa toda descabelada, toda suja, toda maltrapilha, não, toda machucada, não. Você precisa ser a esposa preparada, pura, que vai ser recebida pelo Senhor,
que vai receber o Senhor. E mais do que um convidado, você será a esposa, a amada do Senhor, aquela com quem Ele vai desposar. Volta para mim, volta para o teu esposo, volta para o teu Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.